Olá pessoal, tudo bem com vocês? Henrique Bove por aqui. Você está no canal Descomplicando o Lar. Seja muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta. Essa pergunta é certo um casal morar na casa dos seus pais? E aí, o que você me diz? A palavra de Deus nos ensina, no livro de Gênesis, no capítulo 2, que o homem ele deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, para que ambos se tornem uma só carne. E esse deixar desse texto significa soltar, partir, abandonar. Mas esse abandonar não no sentido negativo da palavra, de abandonar o cuidado dos pais, de negligenciar o relacionamento com os pais. Pelo contrário, esse abandonar que a Bíblia nos diz é de deixar a dependência dos pais, é deixar a terra, deixar a casa dos pais. Muitos dizem que o ideal é que não se more tão longe de uma sogra para que ela não venha de malas e nem tão perto para que ela não fique todos os dias ali na casa do casal. E muitos maridos, esposas, eles têm tratado o relacionamento com os pais de uma forma excessiva, têm dependido dos pais, seja emocionalmente, financeiramente ou mesmo estando ali na casa deles, e isso muitas vezes tem trazido conflitos desnecessários para o casamento. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo o livro Casamento Blindado, de um dos pastores lá da Universal, que tratam sobre casais, e ele escrevendo ali, falando que ele estava passando numa época de vários conflitos no casamento dele, e teve um dia assim que ele não estava aguentando mais e ele resolveu ligar para o sogro dele, achando que o sogro dele ia dar uma ajuda para ele. E ele ali, se descarregando ali as suas frustrações, por causa do conflito que ele havia tido com a esposa dele. E ele falando para o sogro: nossa, me ajuda, sua filha está impossível, eu não consigo resolver esse conflito com ela. E de repente o sogro dele vira para ele e fala assim do outro lado da linha: ei, cara, a esposa é sua, se vira. E ele falou que o sogro dele desligou o telefone na cara dele. Ou seja, depois ele contando ali durante o decorrer do livro, que isso serviu para que ele amadurecesse. Porque se o sogro desse ficasse intervindo todas as vezes nos conflitos dele, ele nunca ia ser homem de assumir e resolver um conflito. Então nós devemos ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio do relacionamento com os pais, não deixar eles interferirem de uma forma a atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. E aqui eu quero deixar para você 3 formas de deixar os pais. Então a primeira forma de deixar é deixar geograficamente. O que isso significa? Que os cônjuges eles devem sair da casa dos pais. E esse sair envolve até aquela questão do puxadinho, que muitas vezes é muito comum a gente fazer, de o pai morar na frente e o filho morar no fundo, fazer aquele puxadinho, porque é a mesma coisa. O marido ele é o líder da sua casa. Agora, se tem 2 líderes, e aí? Como que vai acontecer? Se o dono da casa, seja o pai da mulher ou do homem, vai ter dois cabeças numa casa. Então isso não é correto. O ideal é que a Bíblia nos orienta que o marido ele deve deixar a casa dos pais, deixar essa dependência geográfica dos pais. E morar com os pais é um pouco negativo, por quê? Porque muitas vezes os pais eles vão querer se interferir no relacionamento do casal. Eu me lembro que quando eu me casei, eu passei um mês ali morando ali na casa dos meus pais, e quando a gente teve a primeira discussão, o primeiro conflito ali no nosso relacionamento, a minha mãe ali, ela tentando ali ajudar, mas ela tentou interferir de alguma forma. E eu recebi aquilo como algo negativo, porque era eu que tinha que resolver aquilo. Mas às vezes os pais, na ânsia de ajudar, eles acabam atrapalhando. E eles não deixam a gente se tornar homens, se tornar mulheres maduros que vão por si próprios resolver os seus conflitos. E esse abandono, vamos dizer assim, de uma forma, como nós vimos, positiva do lar dos pais, não significa que os filhos nunca mais vão ver os pais. Não. Eles vão ter uma frequência de visitar, de ver os pais, de não deixar esse relacionamento morrer. Então esse é o primeiro ponto do deixar geograficamente. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é deixar financeiramente. Ora, quem paga as contas é quem manda. Se os pais pagam as contas dos filhos, os pais vão querer
exercer autoridade sobre a casa dos filhos, porque eles estão pagando. Então quem paga manda. Então os filhos eles devem buscar essa independência financeira. Eu me lembro que quando eu me casei, nós entramos numa dívida ali no cartão de crédito, porque a gente não conhecia ali, né, aquela ferramenta que estava disponível para nós, e nós ficamos ali com quase R$ 2.000 de dívida logo no começo do casamento. E eu lembro que, né, nós vimos os juros do cartão de crédito mais de 300% ao ano, com medo de virar uma dívida impagável. Recorri ao meu pai naquele momento, falei: pai, me ajuda a pagar essa dívida, depois eu te dou o dinheiro. Ele foi lá, né, nos ajudou a pagar a dívida. No final do ano, quando a minha esposa recebeu o 13º do salário dela, nós fomos lá e pagamos o meu pai. Mas depois disso, nunca mais. Ou seja, nós precisamos nos tornar independentes financeiramente dos nossos pais. Como eu disse, às vezes vão ter situações em que todos nós estamos sujeitos às dívidas, aos problemas financeiros. Isso não significa que a gente nunca possa recorrer a eles. Pelo contrário, o que não pode se tornar é algo habitual, algo frequente, onde todas as vezes nós vamos recorrer a eles e muitas vezes os pais, se eles sempre socorrem os filhos financeiramente, eles estão criando meninos e meninas que sempre vão buscar uma dívida porque eles sabem que os pais são aquele colchão financeiro para resguardar eles e estar ali na cobertura deles se eles fizerem alguma coisa de errado. Então, esse é o segundo ponto: deixe financeiramente os seus pais. Bem, pessoal, e o terceiro e a última forma de deixar é deixar emocionalmente. Muitos filhos são extremamente, excessivamente apegados aos seus pais. E como eu disse, tudo aquilo que é excessivo é ruim. Então, depois de Cristo, a pessoa mais importante na sua vida é o seu cônjuge, não é mais o seu pai. Então você precisa zelar do seu relacionamento com o seu cônjuge, porque muitos pais, eles interferem de uma forma negativa dentro do casamento. Eles querem tentar, às vezes, solucionar os problemas, eles acabam só piorando. Muitas vezes, em muitos casos, não é aconselhável que os filhos, quando eles têm algum tipo de problema no casamento, que eles recorram aos pais. Porque muitas vezes os pais eles não têm maturidade ou não vão saber aconselhar. Então, não é ideal, não é aconselhável recorrer aos pais, porque muitas vezes os pais eles manipulam e controlam os seus filhos e jogam-os contra o seu cônjuge. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um filme que chama Ponto de Decisão, e nesse filme ele narra a história de um casal que estava passando uma grande crise ali no seu casamento, e um motivo, assim, vamos dizer assim, principal ali dessa crise era a intervenção da sogra dentro do casamento. A sogra morava ali com eles e tudo ela palpitava e tudo ela queria se intrometer, ela jogava a esposa contra o marido. E eu assistindo o filme ali, eu pensando comigo mesmo, eu falei: nossa, uma sogra dessa não precisa nem do diabo, né? A sogra já faz o papel do diabo. Então, muitas vezes os filhos, o casal, ele depende de uma forma excessiva emocionalmente dos pais. Tudo fala com os pais, tudo tem que falar com os pais. Não, vocês são uma família, vocês têm que deixar. Como eu disse, precisa ter um equilíbrio aqui. Não que nós nunca vamos nos aconselhar com os nossos pais, pelo contrário, mas nós não devemos depender deles emocionalmente. Nós devemos tomar as nossas decisões por nossa conta. E esse deixar emocionalmente não significa que os filhos vão quebrar o relacionamento com os pais, não. Mas o relacionamento com o seu cônjuge deve ser muito mais forte do que o seu relacionamento com os seus pais. Então, se vocês têm passado algum tipo de crise no seu casamento por causa desse relacionamento excessivo com os pais, se ajustem, conversem bastante sobre isso, orem a esse respeito. Peçam ajuda do Espírito Santo, que está aí para nos ajudar nas nossas dificuldades. Mas não deixem que os seus pais destruam o seu casamento. Eles já construíram a história dele, eles têm o casamento deles. E vocês precisam construir uma família forte, uma família sólida, que vai resistir quando os problemas vierem. Então, busquem ali de forma equilibrada, ter um relacionamento saudável com os seus pais para que isso não atrapalhe o seu casamento. Tenha uma postura firme, mas também amorosa com relação a isso. Não deixe que os seus pais se intrometam no seu casamento. Honre eles, mas não deixe com que essas intromissões venham atrapalhar o futuro do seu relacionamento com o seu cônjuge. Bem, pessoal, então é isso aí. Nós chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço para você nos ajudar
deixando aí o seu like, compartilhando. Se essa mensagem fez algum sentido para você, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, com a sua família, com o seu cônjuge. Também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aí. Clica aí no sininho para você receber todas as novidades que estiverem no nosso canal. Pessoal, nosso intuito aqui é um só, de implantar o reino de Deus nos lares, de edificar famílias, de abençoar casas, servir de bênção para vocês. E quando você faz essas coisas, vocês estão nos ajudando a produzir mais e mais vídeos e mais conteúdos para abençoar a casa de vocês. Se esse vídeo fez algum sentido, te ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários também. Isso nos motiva também saber que esse vídeo tem tocado e abençoado a sua vida. Então é isso aí, pessoal. Também nos sigam nas redes sociais, @descomplicandolar. Todos os dias nós postamos um conteúdo novo lá para abençoar a sua casa e a sua família. Pessoal, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um abraço e até o próximo vídeo.